Hoje o tema que vos trago é como agir no caso da placa de extração não voltar à sua posição inicial, ou seja, não bater nos microswitches, dando o sinal à máquina que está na posição. Como vos disse, tenho duas afirmações para fazer e que têm a ver com propriamente o que não fazer. E a primeira é: nunca deve deslocar os sensores para ajustar a posição da placa. E qual será a outra? Em caso de movimento da placa por hidráulicos, nunca deves aumentar a tua pressão dos hidráulicos. E estas duas afirmações levam-nos a duas questões: o porquê e então como agir. Ora, quanto ao porquê, o porquê é muito simples. Não deves ajustar os sensores a uma nova posição, pois se o fizeres terás a alterar a posição inicial, que supostamente é a posição correta, e se a chapa não está a chegar à posição correta, algo está a acontecer no molde. Quanto ao porquê dos hidráulicos, da pressão dos hidráulicos, essencialmente pelos mesmos fatores da situação anterior, pois tu, ao dares mais pressão aos hidráulicos, poderás estar a resolver o problema momentaneamente, mas na realidade estás a camuflar um problema que possivelmente está a começar a existir dentro do teu molde. E a segunda pergunta surge: então como agir? Em qualquer dos casos, a maneira mais correta de agir é tentar perceber com o operador da máquina de injeção se ele notou, antes do problema acontecer, algo estranho. E então deves fazer algumas perguntas. E é nas respostas do operador que tu vais começar a perceber o que se está a passar com o teu molde. Ele poderá responder que ouviu apenas um pequeno ruído que inicialmente não existia. Poderá dizer que o produto começou a aparecer com vestígios de partículas estranhas. Poderá simplesmente responder que não se apercebeu de nada. Mas uma coisa é certa: seja qual for a resposta, seja qual for a tua sensibilidade para o momento, na minha opinião, o passo mais correto será mandar parar a máquina e retirar o molde da máquina para fazer uma inspeção. É notório que alguma coisa está a acontecer, estará numa fase ainda inicial, e uma resolução na fase inicial será muito mais rápida e menos dispendiosa. Estas duas afirmações e estas duas questões levam-nos para uma história. E o que eu quero mostrar com esta história é como o exemplo de uma má análise pode levar a graves consequências. Imagina que tens um molde e esse molde tem injeção e extração do mesmo lado. Quando o molde é em produção, o operador deixa de ter comunicação entre o molde e a máquina, exatamente nos sensores que dão a localização da placa de extração. O técnico de manutenção é chamado para analisar o problema, mas por falta de experiência ou outro motivo qualquer, ele apenas se foca nos sensores, e então a análise dele, como os sensores não tocam na chapa, o que é que ele faz? Vai ajustar o sensor exatamente à chapa, dando assim a comunicação à máquina e novamente o molde fica em pleno funcionamento, seguindo assim a produção. Passado cerca de meia hora, ele volta a ser novamente chamado para o mesmo problema, mas como está na hora de trocar de turno, ele passa a situação ao colega seguinte, e será o colega seguinte a continuar a analisar a mesma situação. Este novo técnico é um técnico experiente e, quando lhe foi explicada a situação, ele não concordou com a solução anteriormente tomada e faz algumas questões ao operador. E o que é que ele pergunta? Se em algum momento da produção, antes do problema aparecer, as peças apareceram mal cheias. E a resposta do operador foi sim. Também perguntou se em algum momento deram mais pressão aos hidráulicos para poder mover a placa de extração. E a resposta do operador foi sim. Mas com estas duas perguntas ele percebeu exatamente o que estaria a acontecer
e mandou parar a produção. Estas duas simples perguntas fizeram-lhe perceber que duas situações podiam estar a acontecer, ou até mesmo em simultâneo. A primeira é que o waterrunner estaria a vazar plástico para dentro do molde, e como a extração trabalha do mesmo lado, o plástico poderá estar a bloquear o movimento da placa de extração, ou, como muitas vezes também pode acontecer, algum extrator, algum balancé esteja a começar a gripar e daí ser preciso mais força hidráulica para a extração mover. Ainda com o molde na máquina, para tentar perceber qual destas causas poderá ser a causa principal, ele tenta perceber no vão da extração, ou seja, no espaço onde a placa de extração se movimenta, se conseguiria ver vestígios de extratores ou o tal plástico, uma vez que o carburador é exatamente deste lado. E sim, a resposta estava aí. O vão da extração tinha vestígios de bastante plástico, o que fez parar imediatamente a produção e pedir que retirasse o molde da máquina para levar para o seu local de trabalho para desmontar o molde e assim seguir com os procedimentos. Já no seu local de trabalho, ele desmontou o molde e encontrou o carburador repleto de matéria-prima. Alguns parafusos de fixação do carburador partidos, espaço entre o suporte pilar e os respectivos furos da chapa cobertos de plástico, e aí este era o verdadeiro motivo porque as placas não avançavam, porque o plástico não estava a deixar fazer o movimento da placa. Mas agora já era tarde, não havia muito mais a fazer, havia que tentar recuperar o carburador, mas com a quantidade de plástico existente fora do carburador, ou seja, fora da zona de onde ele deveria estar, os fios, as resistências, tudo estava coberto de plástico e ia ser um problema tentar recuperar todo este material. Após algumas horas de trabalho, finalmente o carburador estava limpo, mas infelizmente tudo o que era parte elétrica, de sondas, fios, estava tudo danificado e tudo teria que ser refeito. E aí, mais um problema. Não havia material em estoque. Ao fim de alguns telefonemas, conseguiram encontrar material para voltar a recuperar o carburador fora da fábrica, mas fim de semana, tudo fechado, apenas com um transporte especial se iria conseguir resolver a situação de material chegar até o nosso técnico, o que iria ficar bastante dispendioso. Finalmente o molde ficou pronto, voltou para a produção. A produção foi terminada, mas os prazos de entrega não foram cumpridos e mais uma despesa acrescida devido a todas estas situações. Este tipo de situações são situações a evitar. Nesta situação concreta, o sinal que algo estava errado não foi quando o técnico foi chamado pela primeira vez, mas sim quando o operador teve que recorrer a mais quantidade de material para obter um produto completo. Depois, o seguimento de más análises acabou por desencadear toda esta situação desagradável e com elevado custos para a empresa. Com tudo isto, eu apenas vos quero alertar. Penso que toda a gente está a par desta situação, que a formação é das coisas mais importantes numa empresa. Tu podes ter todas as técnicas de manutenção, podes ter tudo e mais alguma coisa, tudo no papel, mas depois, se as pessoas não conseguem pôr em prática as coisas mais básicas, se não conseguem fazer uma análise certeira do problema, tudo isso pode vir a trazer custos muito elevados à empresa e não deixa que a empresa seja fiável. Portanto, se és técnico,
aposta na tua formação, é bom para ti, é bom para a empresa, mas quando eu digo se és técnico, eu não falo só de técnico de manutenção, falo de técnicos de injeção também, porque se não conheceres a ferramenta com que estás a trabalhar, muito dificilmente também vais conseguir perceber o que é que se está a passar. Tu conheces a máquina, conheces os procedimentos que tens que fazer na máquina, mas injeção é um conjunto de máquina com molde e várias outras coisas, é lógico, mas estamos a falar propriamente do molde. E se tu não conheces o funcionamento do molde, se não tens uma noção do que é que poderá acontecer quando aparece algum problema, muito dificilmente tu vais estar apto a chamar alguém e dar respostas concretas sobre aquilo que poderá estar a acontecer. O que não é bom para ti porque é falta de conhecimento, não é bom para a empresa porque vai encarecer as coisas e é mau para todos. Portanto, vamos lá, apostem na vossa formação e se quiserem contar comigo, aqui estarei para vos ajudar naquilo que eu puder. Obrigado e espero que tenham gostado.